Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E vocês sabem que, como nesse canal a gente só manda real, nós vamos falar todas as curiosidades que encontramos no trailer do Superman. E tem coisa importante aí, galera, inclusive que remete à história direta. Mas antes, o que eles têm que fazer? Curte, comenta, se inscreve aí no canal, comenta aí se você gostou do trailer do Superman e roda a vinheta. Boa! E é isso aí, galera, temos bastante coisa pra falar sobre esse trailer, porque tem muita informação, tá? E o primeiro, obviamente, é o easter eggzinho ali, logo no comecinho do trailer, como vocês estão vendo aí. O que é, Vi? É a torre do Luthor, a Luthor Corp, que já dá pra ver lá atrás de fundo, vocês estão vendo aí na imagem, a gente sabe que é a Luthor Corp, porque além de estar escrito, já apareceu o formato dela no trailer antigo do Superman. Seguindo a cena, temos aquela conversa entre a Lois Lane e o nosso Clark Kent, o nosso Superman, e depois aparece uma cena muito reveladora que é uma guerra. Onde acontece essa guerra e por que ela é tão relevante? Vamos lá, galera, essa guerra ela é muito relevante ali, principalmente para a história criada pelo James Gunn, tá? Como a gente já falou, James Gunn ele bebeu de diversas fontes, de diversas diferentes eras do Superman. Ele pegou dos Novos 52, a Era do Amanhã, né? Ele pegou lá do clássico também. Então ele bebeu de diversas fontes ali. E acontece o seguinte, essa guerra está se passando em Borávia. E por que Borávia é tão importante? Porque ela é uma nação fictícia criada ali no universo de DC Comics, tá? E ali, o Superman provavelmente ele vai entrar numa guerra. Ele vai estar tendo uma guerra ali. Inclusive, na DC Comics, no quadrinho, Borávia já sobreviveu a 2 guerras mundiais. Meu Deus, velho. Exatamente. Então ali é uma região de conflito. Inclusive, os Estados Unidos vê Borávia como se fosse um inimigo. Por isso que ele é contextualizado ali, por isso que ele é confrontado pela Lois Lane. Por que ele agiu ali? Que ele fala, eu acabei com a guerra. Realmente eu acabei com a guerra. Mas você fez isso não sendo um representante dos Estados Unidos, não sendo um representante do país que você vive, né? Por que você fez isso? Ele fala, simples, porque estavam matando gente. Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados representando Unidos pode ninguém criar além muitos de problemas mim. pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Pessoas iam morrer. Os Estados Unidos, que é a nação onde nós temos o Superman ali, ele vai ali e acaba com aquele conflito. Por que você vai acabar um conflito com um inimigo seu? É um conflito político. E ali nós temos 3 personagens muito reveladores, que é o Frank Grillo ali, que é o secretário de defesa, representante do governo. Nós temos o Ultraman ali, que está segurando o Superman ali, já algemado aparentemente, né? E nós temos a engenheira. E isso quer dizer, remete ao quê? Que nós temos o Lex Luthor trabalhando diretamente com o governo americano, perfeito? Depois desse incidente do Superman em Borávia, a qual ele pacificou a guerra sem dar nenhuma explicação ou esclarecimento para o governo dos Estados Unidos, jogando ele contra a opinião pública, e muito provavelmente é por isso que acontece ele tomando aquela latada e sendo tão hateado como aparece em vários trailers ali. Nos 3 trailers apareceu ele tomando essa latada e sendo hateado pela galera. Ou seja, o Lex Luthor, trabalhando com o governo, fez a imagem do Super-Homem ser totalmente quebrada junto com o clamor popular. E nós sabemos que eles estão trabalhando junto porque aparece no decorrer do trailer o Lex Luthor junto com a engenheira na Fortaleza da Solidão. A questão é, nós sabemos a história do Ultraman e da engenheira? Na verdade nós sabemos sim, pelo menos de acordo com os quadrinhos, tá? Eu acredito que será diferente, principalmente a história do Ultraman. Nos quadrinhos, o que é o Ultraman? Ele é como se fosse a personalidade maligna do Superman. Ele é como se fosse o Superman do mal, por assim dizer. Ele é de uma realidade alternativa da Terra, só que a Terra número 3. Perfeito? Obviamente eu acredito que o James Gunn ele não vai usar essa mesma origem pro Ultraman. Porém, ele vai criar alguma coisa ali, porque ele tem que criar um alter ego do Superman que tenha tanta força quanto o Superman, e o Ultraman é esse cara aí, esse de preto aí. Nós temos a engenheira ali, que foi apresentada nesse segundo trailer ali. E por que a engenheira é tão especial? Primeiro que ela é uma vilã que tá do lado do Lex. O Lex, obviamente, não precisa falar, ele dispensa apresentações, né? Acreditamos que o Lex Luthor ele vai
roubar, né, o protagonismo do filme na hora que ele tiver em cena ali, perfeito? Mas a engenheira é a Angela Spica, perfeito? O que acontece? Por que ela é tão importante? Porque o poder dela é como se ela tivesse nanotecnologia embutida no corpo dela. Por isso que ela consegue criar aquelas lâminas, ela é bem forte. Tem uma hora ali que o Krypto dá uma rasgada nela, você vê que é um material diferente que abre, não é um corte como se fosse uma pessoa normal, né? Então assim, nós temos várias gamas de vilões ali. Teve um que a gente não conseguiu identificar, que é lá no final do trailer, que o Guy Gardner tá colocando meio que uma rede em volta dele, parece um olho. Um olho, uma nave, a gente não sabe o que é aquilo. Não, ficou identificável aquilo ali. Mas o Lex Luthor, a Engenheira e o Ultraman não são os únicos vilões que aparecem no trailer. Aparece um robozão ali solando o Superman. Quem é esse robozão? Cara, esse robozão é o Martelo de Borávia. Detalhe que ele não aparece em nenhum quadrinho. Esse robozão fictício, ele foi criado pelo nosso querido James Gunn junto com Peter Safran, tá? Boa. E nós temos até um easter egg que a gente pegou no trailer, que ninguém pegou ali, tá? Não só nesse trailer, mas em outros, que é a matéria que o Clark Kent escreveu no Planeta Diário referente ao Martelo de Borávia destruindo Metrópolis. É um vazamentozinho ali. Exatamente, ou seja, nós temos ali o Martelo de Borávia, muito provavelmente vindo retalhar o Super-Homem em Metrópolis, porque o Super-Homem interferiu numa guerra que ele não foi chamado, que foi no país de Borávia, que a gente já explicou agora há pouco. E aí nós temos também, além do Super-Homem lutando contra o Martelo de Borávia, nessa cena aí, nós temos os drones do Senhor Incrível ali participando da luta. E agora a gente não pode deixar de falar sobre ele. Por que o Senhor Incrível é tão importante na história do James Gunn? Primeiro, rapaziada, que o Senhor Incrível ele é considerado um dos personagens mais inteligentes do universo da DC. Segundo, que a Lord Tech, essa empresa que ele é representante, que ele é dono, é uma empresa fictícia do universo da DC e é uma empresa de tecnologia e ciência. Porém, não é só isso. Essa empresa tem um grupo de super-heróis chamado A Autoridade, que é um grupo meio desgarrado de super-heróis. Sim. E esses super-heróis são o Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Sr. Terrific, que todos fazem parte da Lord Tech. Agora tem a parte que eu achei mais intrigante do trailer, porque aparece o Superman preso, nós já comentamos que ele vai ser preso, Sim. E aparece ele na cadeia junto com outro personagem. Aquele personagem é o Metamorfo, já foi confirmado que ele estaria no filme, já todo mundo já viu a imagem dele, porém ele tá com uma pedrinha verde na mão dele, uma pedrinha que fez o Superman ficar meio fraco dentro da prisão, mas conhecida como Kryptonita. Agora eu quero que você me pergunte, qual é o poder do Metamorfo e por que ele tá ali? Explique pra galera quem que é o Metamorfo e por que ele é tão importante, principalmente naquela cena ali. O Metamorfo, o poder do Metamorfo é poder transmutar o corpo dele pra qualquer elemento químico. Então ele está exatamente na mesma cela que o Superman pra transformar a mão dele em Kryptonita, como vocês estão vendo no trailer. E é por isso que o Superman tá apanhando aí de todo mundo, tomando soco na cara, tá sendo esculachado, justamente porque o Metamorfo tá ali. Só que não dá pra saber. Afinal, estamos falando de James Gunn, roteiro James Gunn. Não sabemos se o Metamorfo ele vai ser um vilão ou ele vai ser apenas um cara injustiçado porque ele tá preso junto com o É verdade. Então isso daí a gente vai descobrir no decorrer da história, no decorrer do caminhar do filme aí. Às vezes estão forçando ele a fazer aquilo com o Superman, né? Exatamente. E qual é a última curiosidade desse trailer? Cara, o James Gunn, assim, tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, independente, mas ele coloca muito easter egg, muito fanservice em tudo que ele faz, tá? Isso foi no Guardiões da Galáxia, isso foi no Esquadrão Suicida, e com certeza isso vai ser agora nesse universo de 10 anos de DC filmes aí que ele tá gerenciando, sendo CEO, né? No final do filme nós temos ali um pequeno brincadeira entre o Super-Homem deitado e o Krypto em cima dele, e nós temos um pôster de uma banda chamada Mighty Crab Joys. Foi criada ficticiamente, é uma banda lá de Smallville aparentemente, perfeito? Então não existe essa banda Mighty Crab Joys, foi apenas um easter egg para quem já leu a revistinha como nós lemos, nós temos ali a referência exata do que significa. Dito tudo isso, pegou algum easter egg que nós não notamos? Gostou desse trailer novo do Superman? Coloca aí a sua opinião, o que você deixou passar. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Nós destrinchamos muita coisa importante para vocês no trailer agora. Inclusive até algumas coisas ali de Borúvia, de vilões, do que aconteceu, de quem que é quem, para situar você. Não é um trabalho fácil de fazer. Agradecemos por quem curtiu. Coloca aí embaixo o que você espera desse filme e até a próxima. falou, galera!